Hoje eu vou continuar pregando sobre as 7 igrejas da Ásia, do Apocalipse, terceira mensagem, e vou falar hoje sobre a igreja de Pérgamo. Então, se você quiser acompanhar, a leitura vai aparecer aqui na projeção também, mas o texto é de Apocalipse capítulo 2, versos 12 a 17. Quando a igreja tolera o mundo. Bom, essa carta em especial, a igreja de Pérgamo, é na verdade um brado de Jesus à igreja de hoje, não apenas àquela igreja, porque as semelhanças com o nosso tempo são impressionantes para mim. Assim, essa carta é endereçada a você e a mim, a nós. Este é um sermão endereçado a nós, irmãos. Nós temos diante de nós não apenas um texto antigo, uma carta dirigida a uma das 7 igrejas do Apocalipse, a igreja da Ásia, mas a palavra de Deus que vem hoje para sondar os nossos corações à luz de algumas verdades eternas. O perigo que estava assaltando a igreja de Pérgamo era a linha divisória entre a verdade e a heresia, entre o ensino sólido da palavra de Deus e os desvios sedutores propostos por Satanás. As perguntas que hoje somos levados a fazer, a responder, são as seguintes: 1. Como a igreja pode permanecer na verdade sem se misturar com as heresias e com o mundanismo? E 2, como uma igreja que é capaz de enfrentar o martírio, ainda assim pode permanecer fiel diante das investidas e da tática diabólica da sedução? A palavra Pérgamo significa casado. Sabia dessa? Aprendemos assim que a igreja precisa lembrar-se que ela está comprometida com Jesus, casada com Jesus, é a noiva de Jesus. Portanto, ela precisa apresentar-se diante dele como pura, santa, imaculada, como a esposa escolhida. No livro do Apocalipse, o sistema do mundo, esse sistema demoníaco que está entrando na igreja, é definido como a Grande Babilônia. E a Babilônia é considerada aqui como a mãe das prostitutas. E a igreja é definida então como noiva de Cristo. O envolvimento da igreja com o mundo, por isso, é a maior das prostituições. É óbvio. É uma traição, uma ofensa contra Deus, algo sem tamanho. E assim, o ponto central dessa carta é alertar a igreja a respeito do risco da perigosa mistura do povo de Deus com o engano doutrinário e com a imoralidade do mundo. Então eu quero ler com vocês o texto da palavra de Deus, que diz assim: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim
também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Assim diz a palavra de Deus a nós, que ela abençoe a nossa vida essa noite. Esse texto maravilhoso nos lembra algumas verdades importantíssimas para nós. Eu quero começar dizendo quem era esta igreja. Quem era a igreja de Pérgamo? Era, como o texto diz, uma igreja instalada no meio do acampamento de Satanás. E como eu disse, o ponto central da carta é alertar a igreja sobre o risco da perigosa mistura da contaminação do povo de Deus com o engano doutrinário e com a imoralidade do mundo. Em Pérgamo estava o trono de Satanás, aquilo que era considerado o trono de Satanás. Satanás não apenas habitava na cidade, mas lá estava o seu trono, um monumento a ele. O trono de Satanás não estava num edifício, como alguns querem pensar hoje em dia, como alguns sugerem, os que defendem o movimento da batalha espiritual no Brasil, por exemplo, mas ele estava presente no sistema da cidade. E o trono de Satanás é marcado por essa pressão do mundo, pela sedução, onde Satanás reina, predomina a cegueira espiritual, floresce o misticismo, há essa mistura, o paganismo, a mentira religiosa e a perseguição e a sedução ao povo de Deus. Então aquele sistema diabólico atentava contra Deus e contra o povo de Deus, e em Pérgamo isso era evidente. Estava lá em cada canto da cidade, havia um altar a um Deus estranho, e aquele povo adorava esses deuses falsos. As pessoas, por exemplo, buscavam cura através de um Deus que era conhecido como Deus serpente, e eles atribuíam toda a cura a esse Deus, e isso era uma ofensa contra Deus. Em Pérgamo também estava o culto ao imperador, havia lá uma estátua ao imperador, onde as pessoas queimavam incenso e adoravam o imperador como senhor de suas vidas. Alguns contrastes e características importantes. Esta era uma igreja capaz de enfrentar a morte por causa do nome de Jesus, mas infelizmente ela começou a fazer concessões e a negociar a palavra de Deus. Para você entender como essa igreja foi capaz de enfrentar até a morte por amor a Cristo, por amor ao nome de Jesus, aqui é citado Antipas, o pastor de Pérgamo, que segundo Tertuliano, foi colocado dentro de um boi de bronze, era um método de tortura daquele tempo, e este boi foi levado ao fogo até ficar vermelho e incandescente. E o pastor da igreja, então, foi morto, sufocado e queimado. Ou seja, ele resistiu à apostasia até a morte. Até a morte. Morreu porque não aceitou negar o nome de Jesus, mesmo diante de tanta perseguição violenta que esse povo enfrentou. Esses irmãos não trocavam Cristo por qualquer ídolo morto. Nesse ponto, a igreja era um exemplo. Mas era uma igreja que começava a ceder às pressões do mundo, como acontece hoje em dia também em muitos lugares. Como Satanás não obteve êxito
contra a igreja usando a perseguição, ele mudou a sua estratégia, ele mudou a sua tática e passou a usar a sedução em seus ataques. E a proposta agora não era substituição, mas mistura. Não era apostasia aberta, mas o ecumenismo. Não a negação, mas a tolerância. Então, os crentes começaram a aceitar o que acontecia na cidade como se fosse algo normal, bem parecido com o que nós enfrentamos hoje em dia. Um terceiro contraste característico é que esta era uma igreja que começa a baixar seu nível moral também. Quando a Bíblia cita aí o exemplo de Balaque e Balaão, aí é o seguinte, irmãos: Balaque contratou Balaão, lá no Velho Testamento, para amaldiçoar Israel. Só que Balaão, que havia prostituído seus dons ministeriais, ele tinha o objetivo de ganhar dinheiro, seu Deus era o dinheiro. Só que quando ele abria sua boca querendo amaldiçoar o povo de Israel, Deus, pelo poder de Deus, ele só conseguia abençoar o povo de Deus. Então ele ia para amaldiçoar o povo de Deus, mas quando ele abria sua boca, pelo poder de Deus, ele só conseguia abençoar. E isso deixou Balaque irado com ele. Aí, por ganância, Balaão então aconselhou Balaque a enfrentar Israel, não com um grande exército, e não com esse método de maldições, mas com pequenas donzelas sedutoras, vamos dizer assim. Ele aconselhou a mistura do povo com povos vizinhos, aconselhou um incitamento ao pecado, a infiltração, uma armadilha para o povo de Deus. E assim os homens de Israel participariam das festas idólatras e se entregariam à prostituição, e o Deus Santo se encheria de ira contra eles, e eles se tornariam fracos e vulneráveis. É este alerta que Jesus está fazendo para esta igreja e para nós. A mistura com o mundo sempre será uma tragédia para a igreja. Quando nós começarmos a achar normal o que o mundo faz, nós devemos nos preocupar, porque as coisas estão ficando realmente perigosas para nós. Continuando aqui, Jesus então propõe uma solução, uma proposta de solução de Jesus. Primeiro, ele diz que precisamos recuperar a consciência dos nossos pecados e nos arrependermos. Isso é para nós, irmãos. Nós precisamos recuperar a consciência dos nossos próprios pecados. Se você vive em pecado, mas você não tem consciência, a sua consciência está adormecida, isso quer dizer que você já está num ponto muito mais distante em relação ao pecado. Porque, além de estar em pecado, agora você não sente mais estar em pecado. E nós precisamos nos lembrar quem nós somos e nos arrependermos o quanto antes. É a palavra de Jesus para nós. Em segundo lugar, ele diz o seguinte: se nós vivemos no acampamento de Satanás, não devemos esquecer nunca que estamos em guerra. Nós estamos em guerra, irmãos. Nós estamos em guerra. Por isso, você não pode baixar sua guarda na sua casa, na sua vida, em nenhum momento. Nós vivemos uma batalha real. Os nossos filhos vivem numa batalha real. Nós precisamos entrar na presença de Deus a todo instante, sob o risco de perdermos a nossa vida, a nossa família, a nossa vida espiritual. Se você se esquecer que nós estamos em guerra, que você está numa guerra, você vai baixar a guarda, e você não deve fazer isso jamais, jamais. Não pense você que há um momento sequer que Satanás não queira destruir você e a sua família. Não esqueça que você está
em guerra, nós vivemos no acampamento de Satanás. O nosso mundo está mergulhado nos conceitos diabólicos. Em terceiro lugar, renove seu compromisso de lealdade absoluta a Cristo. Esse é o chamado da carta, é a palavra de Jesus para você. Talvez você esteja distante de Jesus, talvez você esteja no momento da sua vida, depois de tudo que você já aprendeu, já viveu com Jesus, que você esfriou no seu relacionamento, se afastou, e você não é mais tão leal a Jesus como você era antes. Eu garanto a você, meu irmão, você vai se arrepender. Você vai se arrepender. Aproveite o dia de hoje. Aproveite a palavra de Deus que é dirigida a você hoje e renove o seu compromisso de lealdade absoluta a Cristo. Aproveite o momento, porque é a oportunidade da graça de Deus que está se abrindo para você. Então eu vou fazer algumas aplicações. Eu não sou tão modesto como o pastor Josimar, que fez 3 aplicações hoje de manhã. Eu vou fazer 6, tá bom? A primeira é esta: aprendemos com essa igreja que é preciso decidir todos os dias que nós nos manteremos fiéis a Cristo. Isso quer dizer o quê? Que se você buscou a Deus de todo o seu coração nessa semana que acabou, e você tem uma semana de alta com Jesus, nessa próxima semana, você precisa buscar a Deus com mais intensidade ainda. Se você dobrou seus joelhos ontem, você precisa dobrar seus joelhos hoje e amanhã de novo, todos os dias. Não dá para fraquejar, por você e pelos seus. Não dá para baixar a guarda. Nós vivemos uma guerra, e nós não podemos em nenhum momento deixar de buscar a Deus com todo o nosso coração. Então decida a cada dia, quando você acordar, hoje será um dia que eu me manterei fiel a Jesus. Quando você for tentado, se você tem uma tentação reincidente na sua vida, que te acompanha talvez há anos, essa decisão diária é que faz a diferença para você. Assim como os alcoólicos anônimos dizem, só por hoje, nós cristãos deveríamos dizer o mesmo. Por hoje, mais uma vez, eu me manterei fiel a Jesus. Não é por amanhã, é por hoje, é agora. Decida todos os dias se manter fiel a Cristo. Em segundo lugar, olhe para a recompensa e não para o sofrimento. É bem possível que por conta do seu posicionamento como cristão, você venha enfrentar o sofrimento, a perseguição. É bem possível. Nós vemos um mundo que não tolera o que os cristãos pensam, e nós não podemos abrir a boca para nada. Esses dias eu vi uma notícia de um garotinho nos Estados Unidos que foi muito hostilizado, ameaçado de ser expulso da sua escola, porque ele foi para a escola com uma camiseta escrito apenas uma frase, que era a seguinte: só existem 2 gêneros. E aí ele foi ameaçado de expulsão, porque segundo a direção da escola, suas palavras eram muito ofensivas. Nós cristãos temos que ouvir tudo e ficar calados, e o mundo não pode ouvir a verdade de Deus. Então é possível que quando você se posicionar como cristão de verdade, você enfrente sofrimento. É possível, mas sofrer por amor a Cristo será uma glória para você. Olhe para a recompensa e não para o sofrimento. Isso vai te ajudar a se sentir mais forte, a continuar servindo a Deus de todo o coração. Em terceiro lugar, em Cristo somos livres para escolher o bem. Então faça bom uso da sua liberdade. Aqueles irmãos de Pérgamo, eles tinham essa liberdade também.
a liberdade da graça. Nós escolhemos se vamos servir a Deus ou não. Nós escolhemos se nos manteremos fiéis a Cristo ou não. Somos nós que escolhemos. Deus nos dá essa liberdade. O que você não pode escolher são as consequências das suas ações e das suas escolhas. Isso não. Mas você pode escolher. Então, por amor a você, por amor aos seus e principalmente por amor a Cristo, faça bom uso da sua liberdade. Escolha o que é bom, escolha o que é melhor, escolha a santidade, escolha a verdade da palavra de Deus. Não se deixe corromper por esse mundo. Não ouça gente que não ama Jesus e não tem nada para acrescentar na sua vida. Não deixe seu ouvido receber qualquer porcaria. Hoje é muito fácil, a gente vai na internet, ouve qualquer pregador a qualquer momento, mas tem tanta besteira sendo falada, irmãos. Escolha bem o que você vai ouvir. Escolha gente séria, pregadores que são confiáveis, que são biblicamente sérios. Não ouça qualquer um. Faça bom uso da sua liberdade. A liberdade foi dada a você para você escolher o bem, escolher o bom, escolher o melhor, e não aquilo que vai trazer prejuízo para você e para o reino de Deus. Em quarto lugar, lembre-se que todos, inclusive quem está na igreja, nós seremos chamados a prestar contas. A palavra de Jesus é clara sobre isso. Quem tem ouvidos, ouça. Nós seremos cobrados. A menção da pedrinha branca com o nome é uma referência à nossa salvação. Só estará com o nome no livro da vida aqueles que creem em Jesus como seu Salvador. Só serão salvos aqueles que crerem em Jesus como seu Salvador. Mas nós cristãos também seremos chamados à prestação de contas. Nós não podemos pensar que por estarmos debaixo da graça e sermos salvos, nós não seremos cobrados por Deus. Não. Pelo contrário, muitas vezes nós seremos mais cobrados até. Nós conhecemos a verdade, não há desculpas para nós. Então lembre-se, não é porque você está na igreja que você pode agir de qualquer jeito. Você será cobrado. Os mandamentos de Deus servem para qualquer pessoa. Por exemplo, os filhos devem honrar os pais, se é que querem ter uma vida longa e próspera, abençoada. Isso vale para filhos cristãos e para filhos não cristãos. Então, se você está na igreja e você não honra seus pais, você não pode esperar ter uma vida longa e abençoada. Com Deus não se brinca, irmãos. Então lembre-se, você também será chamado à prestação de contas. Leve sua vida cristã a sério. Com Deus não se brinca. Em quinto lugar, nós aprendemos que se a salvação é pela graça, a lealdade a Cristo é a marca que permite nosso ingresso em seu reino. É aquilo que aparece. A salvação é pela graça, é um presente de Deus para nós que é dado por meio da fé em Cristo. Mas o que nós mostramos para o mundo é a nossa lealdade a Cristo. E nós vivemos um tempo difícil para falar de lealdade. Eu tenho falado aqui. A pessoa tem dificuldades para acordar domingo de manhã para vir ao culto. Se Deus pedir a vida dela, ela vai dar? Não vai, né, irmãos? Porque aquele que é fiel no pouco, é fiel no muito. Mas quem não é fiel no pouco, também não será fiel no muito.
Então a lealdade começa nas pequenas coisas, até que chega nas maiores. Eu já contei aqui que eu olho para os meus pais, para a fé deles, a minha mãe que já partiu, meu pai que está vivo ainda, e fico pensando se algum dia eu chegarei a ter a fé deles. Eu não sei exatamente, eu espero que sim, mas para eu chegar lá, eu tenho que imitar os pequenos gestos deles, não só os grandes. Como eu já contei para os irmãos uma vez, ou mais de uma vez até, que até hoje, meu pai tem 84 anos, é isso, Ju? 84 anos também, e eu não tive um dia sequer que eu vi meu pai sem vê-lo ler a Bíblia. Todos os dias. Hoje, ele já não lembra de muita coisa. Se ele vier à igreja e você falar assim, seu Clóvis, o senhor lembra de mim? Ele vai falar, lembro, mas ele não está lembrando. Ele perdeu memória recente, bastante, mas ele não passa um dia sequer sem ler a sua Bíblia. Como que é o nome disso, irmãos? Lealdade a Cristo. Como é que eu vou abrir mão da palavra de Deus? Como é que eu vou desprezar a igreja por quem Jesus morreu? O pastor da igreja de Pérgamo morreu dentro de um boi de bronze. Outros membros daquela igreja foram martirizados. E nós recebemos o evangelho fácil, né? E a gente não dá valor para o que nós temos. Pessoas morreram na história da nossa igreja, para a igreja chegar até aqui. A nossa igreja, tem 122 anos de história. No começo, era difícil demais, era o evangelho a cavalo. Não é como é hoje. Se você mora em Piracicaba, o mais distante que você está é 15 minutos da igreja. Você vem de carro, vem de Uber, não é fácil. Chega aqui, ar-condicionado ligado, mas nem sempre foi assim. E a gente esquece a história dos nossos pais, dos nossos avós, nossos antepassados, que gastaram a sua vida no evangelho. Gente que serviu a Deus de todo o coração. E a gente não pode fazer isso. A salvação é pela graça, mas a lealdade a Cristo, a sua lealdade a Cristo, ela é marcada por aquilo que você faz no dia a dia, e a sua lealdade que comprova se você realmente vai entrar no reino ou não. Porque você pode enganar a mim, pode enganar quem está ao seu redor, mas a Deus não dá para enganar. Não dá. A salvação não pode ser só de boca. É um compromisso de fé que é comprovado na prática. A lealdade é a marca que permite o nosso ingresso no reino de Deus. E finalmente, jamais esqueça que Deus não tolera o pecado, e aqueles que escolhem viver assim em pecado, só podem contar com o juízo de Deus. Hoje em dia, nós vemos muita gente ensinando, por exemplo, como vencer vícios. Então tem alguns pastores na internet com cursos pagos, ensinando pessoas a vencer a pornografia, por exemplo. Olha, eu acho excelente isso, de verdade. Não sei se pago é o melhor caminho, mas que haja gente ensinando princípios bíblicos que ajudem pessoas a se livrar dos vícios. Mas tem tanta gente fazendo isso, que a impressão que eu fico é que as pessoas que têm um vício,
elas são vítimas. E não é assim que a Bíblia vê essas pessoas. Porque o vício é um pecado continuado. Não é assim que a Bíblia descreve. A Bíblia descreve essas pessoas como pecadoras. É pecado e ponto final. Então, você entrou nessa enrascada, você pode buscar ajuda. E se for preciso, busque ajuda. De gente séria. Até ajuda profissional, se for o caso. Mas a responsabilidade é sua. Você tem que se livrar disso. Nós temos a nosso favor o Espírito Santo de Deus que nos fortalece, nos ajuda a vencer os pecados. Mas a decisão diária de não cometer o pecado é sua. Sabe, irmãos, eu fico pensando o seguinte: uma pessoa que tem o vício de pornografia, por exemplo, há 10 anos, hoje em dia tem tanta gente, infelizmente, mas não é só isso, é vício de mentira, é gente que não consegue controlar o gênio, é gente invejosa, é gente fofoqueira, tudo pecado, ofende a Deus. E aí, a pessoa está nesse vício há 10 anos, um pecado continuado. Eu entendo que essa pessoa está vivendo em pecado, certo? Está vivendo em pecado. Então ela está há 10 anos sem ter suas orações respondidas. Você já imaginou o que é isso? Pense aí, quais são os maiores anseios do seu coração que você tem pedido para Deus? Que você chora diante de Deus? Porque a Bíblia fala que aqueles que vivem assim não devem esperar nada do Senhor. Não espere nada de Deus se você está nessa situação, porque com Deus não se brinca. Deus faz alertas à sua igreja. Ele é amor, é graça, é bondade, é misericórdia, Ele é perdoador, mas Ele nos alerta. Nós precisamos nos lembrar quem é a verdadeira razão do nosso prazer, da nossa alegria. Se são os prazeres deste mundo, ou se é Jesus. Quando você estiver diante de uma tentação, essas coisas que você tem que pesar. Espera aí, eu vou cair de novo no mesmo pecado, mas eu vou continuar tendo as minhas orações impedidas, a minha comunhão com Jesus bloqueada. Vale a pena isso? Não vale a pena. A carta à igreja de Pérgamo é para você e é para mim. Então não esqueça que Deus está nos alertando que a gente não deve brincar com o pecado, porque o pecado é uma ofensa, é uma prostituição. Nós somos a noiva de Cristo e nós temos que nos apresentar de forma santa, pura, justa, como nós aprendemos hoje de manhã. Nós temos que fazer isso. É a nossa parte de mostrar a lealdade para com Jesus. Então que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. Essa é uma palavra dura, mas uma palavra de amor. Porque se você ouvir, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A recompensa é sua. E a recompensa é muito, muito melhor que qualquer prazer ou vantagem
que esse mundo possa te oferecer. E no final das contas, irmãos, a vida cristã tem a ver com isso. Nós estamos diante de uma balança, e de um lado nós colocamos Cristo, as recompensas e tudo que Ele nos dá, e do outro lado, o que o diabo e o mundo nos oferece. O que vale mais para você? O que vale mais? Que Deus nos abençoe, nos ajude e tenha misericórdia de nós. Nós vamos orar agora, a equipe de música pode subir já. Nós vamos assim caminhar para o encerramento do culto dessa noite. Eu vou orar, e se você tomou uma decisão hoje de renovar a sua lealdade para com Jesus, eu peço que todos fechem os olhos, baixem suas cabeças. Se você tomou a decisão hoje de renovar o seu coração, a sua lealdade para com Jesus, para uma nova caminhada com Ele, com a igreja, com o seu reino, em santidade, em pureza, em justiça, aconteça o que acontecer, mesmo que venha o sofrimento, eu quero dar a oportunidade de você se manifestar levantando uma das suas mãos, e assim eu entenderei que você quer que eu ore por você também. Há alguém hoje tomou decisão? Obrigado, já vi lá atrás também. Mais alguém? Já vi também, pode baixar. Mais alguém quer hoje renovar a sua lealdade para com Jesus? Erga sua mão, já vi vocês também, pode baixar. Vamos todos ficar em pé, irmãos, vamos orar? Senhor nosso Deus, a Tua palavra é clara e direta para nós. Nós entendemos claramente hoje que há um rei apenas, e o nosso coração é um trono que só pode ter uma pessoa sentada nele. E hoje, Pai, nós queremos dizer que somente o Senhor é o Rei das nossas vidas. Nós queremos renovar o nosso compromisso contigo, ó Deus, como igreja, compromisso com a Tua palavra, compromisso com os valores da Tua palavra, compromisso com a santidade de vida. Não permita, ó Deus, que as pressões deste mundo e que as seduções diabólicas desse tempo venham a nos convencer, a nos corrompermos, a vendermos a nossa lealdade. Senhor, hoje nós reafirmamos que nós amamos a Ti, ó Deus, e nós nos comprometemos, ó Deus, a uma caminhada renovada na Tua presença. Ajuda-nos, ó Deus, fortalece-nos, Senhor, dá-nos um coração apaixonado por Jesus. Ajuda-nos como igreja, ó Deus, a cada dia reafirmarmos o que a Tua palavra nos ensina, para não deixarmos dúvida alguma de que a Tua palavra é a verdade. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor abençoe cada família, cada irmão aqui presente hoje, nos dando uma semana realmente diferente, Senhor, cheia da Tua presença. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, em cada dia, nos lembre desse compromisso assumido aqui hoje. E que assim, Pai, a cada manhã, nós renovemos o nosso compromisso contigo, e que a nossa vida, ó Deus, glorifique somente a Cristo, a mais ninguém. Que nós sejamos testemunhos vivos
do que o Senhor tem feito por nós, da salvação que nós carregamos dentro de nós. E assim, Pai, que o mundo venha te conhecer por meio da nossa vida também. Abençoa cada um de nós, Pai. Receba a nossa gratidão por essa semana que terminou, por tudo que aconteceu neste culto. Nós te adoramos e nós oramos em nome de Jesus. Amém.